Fala galerinha, tudo bom com vocês? Tive uma boa ideia pra gente poder fazer agora durante esse período da quarentena. Gravar uma videoaula, uma maneira mais, mais fácil, né? Para poder ajudar vocês a entender o conteúdo durante esse momento que a gente vai ficar longe da nossa escola, da nossa sala de aula, tá? Tudo muito simples, tudo muito caseiro, nada com muita sofisticação. Tô gravando na sala de casa aqui mesmo, mas é uma forma aí da gente poder manter o contato aí, né? Estarmos juntos durante esse período. Tá? Então essa semana a gente começaria a falar sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Todos os antecedentes até o início do conflito. E aí na semana que vem nós iríamos falar, né, sobre o desfecho, seria a segunda parte da Primeira Guerra Mundial, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um vídeo essa semana, aí depois terão algumas atividades que vocês vão fazer depois usando o livro, a apostila do Bernoulli, e aí na semana que vem eu vou disponibilizar a segunda parte, que é a conclusão da Primeira Guerra Mundial, tá? Com isso a gente consegue aí tirar algumas dúvidas e ficar um pouquinho mais próximo durante esse período, beleza? Então vamos lá, começando. Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é o período que corresponde entre 1914 a 1918. É tido então como a Grande Guerra, né? Naquele período, no começo do século XX, né, as pessoas não chamavam de Primeira Guerra Mundial, mas usavam o termo Grande Guerra, até porque, né, nós que hoje usamos esse período para delimitar tanto Primeira quanto Segunda Guerra Mundial. Então naquela época eles usavam o termo a Grande Guerra, porque nunca na história da humanidade uma guerra envolveu tantos países, né, e tantas nações ao mesmo tempo, tá certo? Basicamente foi um conflito que aconteceu mais no continente europeu. Porém, inúmeros países acabaram se envolvendo nesse conflito e aí nós vamos estar vendo isso agora, tá? Então, começando aqui, passando o primeiro slide, as causas da Primeira Guerra Mundial. Então a gente lista como causa 4 fatores: as disputas imperialistas, o nacionalismo, as alianças militares e a corrida armamentista. São esses 4 fatores que somados, tá, dão início à Primeira Guerra Mundial. Não é 1, não é 2, não é 3. É uma somatória desses fatores que vão desencadear o processo que resultou aí na Primeira Guerra Mundial ou na Grande Guerra. O primeiro deles, então, é a disputa imperialista. O que vem a ser o imperialismo aí, tá? Então é o seguinte, na segunda metade do século XIX, países europeus como Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica e Itália eram considerados as grandes potências industriais. Então, desde a Segunda Revolução Industrial, essas nações da Europa eram as nações mais modernas, mais desenvolvidas, mais industrializadas, tá? Com o objetivo de aumentarem sua margem de lucro e também conseguirem um custo consideravelmente baixo, esses países então deram início a uma política expansionista em diversos países da África, Ásia e Oceania. A gente chama esse período de neocolonialismo, tá? Então, se a gente voltar lá no 7º ano, nós falamos do colonialismo, quando Espanha e Portugal, né, deram início às grandes navegações e acabaram colonizando áreas do continente americano. O Brasil foi uma delas, tá? Agora, nesse novo momento, final do século XVIII e depois durante o século XIX, essas nações industrializadas da Europa deram início, então, a uma política imperialista, neocolonialista, em diversos países do continente, ou africano ou asiático. Qual era o objetivo da presença europeia nesses países? Esses países forneciam diversas matérias-primas e fontes de energia. Carvão, petróleo, ferro, mão de obra barata, mercado consumidor, era isso que os europeus queriam nesses lugares, tá? E a sua presença se justificava nesses lugares porque o homem branco europeu levaria a missão civilizadora para esses continentes considerados atrasados, uma vez que eles não haviam passado pela Revolução Industrial. Fechou? No caso, na América, nós não tivemos ação imperialista. Por quê? Porque os Estados Unidos acabavam influenciando a política, né, dessas outras nações, né, aqui do continente europeu. Então nós não tivemos a presença dos europeus aqui no continente americano, porque querendo ou não, né, a América como um todo acabava sendo, né, um grande quintal dos Estados Unidos. Existia aquela política, né, da doutrina Monroe, América para os americanos, portanto a ocupação da África e da Ásia se deu mais pelas nações europeias, tá? Era isso que motivava o chamado capitalismo monopolista, a busca
por espaços vitais, a busca por mão de obra barata, por mercado consumidor, fontes de matéria-prima e de energia. Fechou? E aí é o seguinte, nós temos esse desenrolar, esse panorama, a busca por isso que eu acabei de dizer, né? Pelas matérias-primas e mão de obra barata. A Alemanha é um país que se industrializou, que se unificou tardiamente, assim como a Itália. E aí então a Alemanha deu início ao processo também, né, de conquistar essas colônias no continente africano, né? Ou seja, para a Alemanha esses espaços vitais, mão de obra barata, matéria-prima, era extremamente importante para o seu desenvolvimento industrial, tá? O chanceler Otto von Bismarck, considerado, né, como chanceler de ferro, acreditava que a Alemanha se tornaria uma importante nação desenvolvida e industrializada se tivesse então essas colônias no continente africano. O problema era, a África já era ocupada pelas nações europeias, então a Alemanha, que está aqui no cantinho da imagem, ela está entrando depois nessa corrida, nessa disputa por esses espaços vitais. É isso que é um dos fatores que desencadeiam a Primeira Guerra Mundial. A luta da Alemanha com as nações tradicionais da Europa, França, Bélgica, Portugal, Espanha, Grã-Bretanha, Holanda, pela partilha, pela divisão do continente africano, tá? Mais ou menos assim, a Alemanha chegou aos 45 do segundo tempo e queria sentar na janelinha do ônibus que estava indo para uma viagem, ou seja, ela queria participar dessa divisão e as nações da Europa não concordavam com a presença da Alemanha no continente africano, tá? Um outro fator, além das disputas imperialistas, é o nacionalismo, tá? O forte e crescente nacionalismo. O Império Alemão tinha um nacionalismo muito grande, isso fazia parte da política deles, né? Eles tinham uma ideia chamada do pan-germanismo, ou seja, eles pretendiam colocar-se como a força econômica e militar hegemônica da Europa. Levar aí, né, o modelo alemão para toda a Europa, ou seja, mostrar que eles eram então a principal força, ou seja, a principal nação industrializada do continente europeu dentro do século XX, tá? Ainda envolvendo o nacionalismo, além desse pan-germanismo alemão, nós temos aí uma outra questão envolvendo a Alemanha e a França, que isso vem desde a Guerra Franco-Prussiana, que vocês já estudaram lá no final do 8º ano. Essa Guerra Franco-Prussiana aconteceu entre 1870 e 1871 e resultou então na unificação da Alemanha. Com a unificação da Alemanha, os alemães, né, o Império Alemão, anexou da França a região da Alsácia e Lorena, uma rica região produtora de carvão mineral que ficava na divisa dos dois países. E a França não aceitava perder essa região. Galera, a gente acabou de falar do imperialismo, a busca por espaços vitais lá na África. E agora a gente está falando do quê? Desses espaços vitais dentro da Europa. Então, no projeto de expansionismo, no projeto de crescimento dos alemães, era importante o controle dessa região, assim como também era importante para os franceses terem um controle dessa região da Alsácia e Lorena. Por quê? Por causa das indústrias. Você tem uma fonte muito rica de carvão mineral nessa região. Então aqui o mapinha, ó. Então nós temos a França de verdinho, a Alemanha de rosinha, e entre as duas fronteiras nós temos essas duas regiões da Alsácia e da Lorena, tá certo? Então regiões ricas em matéria-prima, regiões então disputadas pelo nacionalismo entre a Alemanha e a França, ok? Um outro fator nacionalista também é a disputa envolvendo a região balcânica, tá? E essa disputa é o seguinte, ela vai se desenvolver entre o Império Austro-Húngaro, tá? E o Império Russo. Então eu vou dar uma avançadinha aqui agora. Isso tudo depois vocês vão ter acesso a esses slides, mas observa o mapa aqui para ficar mais fácil de entender isso que eu chamo de questão balcânica. Então nós temos aqui, ó, Império Russo, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, a região da Alsácia e Lorena, que eu acabei de dizer, tá? França, Portugal, o Reino Unido, né, região da Inglaterra, a Suíça, que adotou uma postura neutra durante o conflito da Primeira Guerra Mundial, e Itália. Mas o foco é aqui, ó, esses países, né,
chamados de países eslavos. Quais são? Sérvia, Romênia, Bulgária, Albânia, Grécia, Montenegro. São países que têm a mesma origem étnico-cultural. São chamados de povos eslavos. A mesma origem étnico-cultural do Império Russo, tá? O que acontece? Essa região do mapa era dominada pelo Império Austro-Húngaro, tá? E o que acontece? O Império Russo queria unificar, ou seja, tornar essa região a área de influência da Rússia, tá? Era um objetivo construir uma estrada de ferro que interligasse toda a região de Moscou até mais ou menos o mar Mediterrâneo. Porém, o empecilho é que essa região pertencia ao Império Russo. Isso vai desencadear, né, um grande barril de pólvora nessa região, principalmente por nacionalismo. Sérvia não aceitava, eram uns exemplos, né, eles não aceitavam a dominação do Império Austro-Húngaro, tá? E tentavam de qualquer forma, né, se aliar ao Império Russo. Então a gente tem uma tensão envolvendo esses dois grandes impérios aí. E aí, no meio disso tudo, no meio desse grande barril de pólvora, formaram-se as alianças militares. Por quê? Havia-se o risco iminente de um conflito armado. Era uma questão de dia, só que ninguém sabia quando ia começar, mas as nações já estavam se preparando. Formaram-se então duas grandes alianças militares, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Guarda isso, vai precisar gravar isso aqui agora. O que era a Tríplice Aliança? A Tríplice Entente, formada pela Rússia, pela Grã-Bretanha, no caso, né, Inglaterra, e pela França. Um bloco onde os três países se ajudariam em caso de algum conflito. Do outro lado, você tem então a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano e a Itália formando a Tríplice Aliança. Tá? Então, caso algum desses países entrasse em guerra, automaticamente essa política das alianças militares também entraria e aí todos os países acabariam entrando no conflito. Fechou? Isso vai levar a gente a esse outro período aqui, ó. Esse período, um pouco antes do começo da Primeira Guerra Mundial, era chamado de paz armada. Ou seja, todas essas nações, deixa eu voltar aqui rapidinho, da Tríplice Entente e Tríplice Aliança, começaram uma crescente produção bélica, uma crescente produção industrial voltada para o setor armamentista, porque o conflito era praticamente inevitável. Portanto, elas se armaram, tá? Esse era o objetivo. A gente vivia esse período, né, de paz armada, de fortalecimento armamentista. O risco, a iminência de uma guerra era inevitável. As nações não sabiam quando isso podia acontecer. Até que veio o estopim. Qual é o estopim da guerra? Então, como eu falei no começo do vídeo, são 4 os fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial. Imperialismo, disputas, né, nacionalistas, corrida armamentista, tá? Você vai ter aqui também, ó, as alianças militares, mas faltava ali o estopim, ou seja, aquele fator que vai estar desencadeando a guerra. E esse fator aconteceu aqui, ó. Então, o que faltava para que a guerra tivesse o início, aconteceu no dia 28 de junho de 1914, durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco do Império Austro-Húngaro, a Sarajevo, capital da Bósnia. A visita do arquiduque foi entendida como uma provocação e colocou em movimento os grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e na Bósnia. O resultado da visita do arquiduque foi que Gavrilo, príncipe, membro de um movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, meteu-se à frente do carro que levava o Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia. Abriu fogo, assassinando ambos. A consequência direta do ato foi uma crise política gravíssima que ficou conhecida como a Crise de Julho. Essa crise de julho de 1914 não teve uma saída diplomática. E isso fez, então, com que as declarações de guerra começassem. Ou seja, no dia 29 de julho, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Por sua vez, no dia 30, os russos, ou seja, né, que apoiavam ali os povos eslavos, saíram em defesa da Sérvia e decretaram guerra ao Império Austro-Húngaro. Os alemães, então,
por sua vez, declararam guerra à Rússia e assim, num efeito dominó, já no dia 3, declararam guerra à França, 3 de agosto. No dia 4, então, de agosto, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha, ou seja, né, era o começo da Primeira Guerra Mundial. Um foi puxando o outro, tá? Ou seja, fazendo com que aquela política, né, das alianças militares acabasse entrando em vigor, tá? Então o que vai acontecer? Aqui, Império Austro-Húngaro, né, o herdeiro Francisco Ferdinando foi desfilar aqui, ó, nessa região, em carro aberto, para mostrar a superioridade do Império Austro-Húngaro, né, e o domínio nessa região. Ele acabou sendo assassinado por um movimento nacionalista que não aceitava a dominação. Resultado, né, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, o Império Russo, que apoiava toda essa região, declara guerra ao Império Austro-Húngaro, né? E aí você vai ter aqui a Alemanha só esperando o conflito acontecer, declara guerra à Rússia e aí, consequentemente, declara guerra à França, até que a Inglaterra, né, vendo tudo isso acontecer, acaba então entrando na Primeira Guerra Mundial e aí a gente marca, né, julho como o início da Primeira Guerra Mundial. Fechou? E aqui nós temos, ó, uma imagem do Francisco Ferdinando, tá? E essa outra imagem aqui do assassinato dele e da sua esposa enquanto desfilavam em carro aberto. E aí, galera, a guerra começa então em julho de 1914. E a gente divide a guerra em 3 fases, ou 3 momentos. O primeiro, a Guerra de Movimento, que ela durou de julho de 1914 até mais ou menos dezembro de 1914. Foi a primeira parte da guerra. Depois, nós temos aí, né, do finalzinho de 14, começando lá em dezembro, na metade de dezembro, até 1917, a segunda fase, chamada de Guerra das Trincheiras. E por último, em 1917, saída da Rússia e entrada dos Estados Unidos marca a terceira fase da guerra, tá? Então agora nessa videoaula, nós vamos estar vendo as 2 primeiras fases e semana que vem a terceira fase da Primeira Guerra Mundial. A primeira fase da Primeira Guerra Mundial é marcada então pela Guerra de Movimento, do qual os alemães chamavam de Plano Schlieffen. Esse Plano Schlieffen consistia então em rápidos ataques, tá? Ataques bem rápidos, que tinham como objetivo fazer com que, por exemplo, a França e outras nações da Europa caíssem mediante ao poderio militar, ao poderio bélico dos alemães. O que os alemães não contavam, né, é que essa guerra acabaria se estendendo por mais um período. Vocês vão encontrar depois um exercício lá na apostila que fala justamente isso, né? A guerra, ela era para ter acontecido rápido? Na cabeça dos alemães, sim. O problema é que a guerra travou. E aí, quando a guerra travou, esse plano Schlieffen de guerra rápida não aconteceu mais. E aí surgiram as trincheiras. As trincheiras são essas 2 frentes de batalha. No lado ocidental, na divisa da Alemanha com o na divisa da Alemanha com a França e na divisa aqui, ó, do Império Russo com a Alemanha, nós tínhamos então 2 frentes de batalha. O exército alemão era tão forte, tá, e tão bem preparado, tanto numericamente quanto em termos de arma, que ele conseguia se dividir em 2 momentos, tá, em 2 frentes de batalha. A frente do Ocidente e a frente do Oriente. Tá? Então, o que eram as trincheiras? Aqui, ó. Como vocês podem ver na foto, essas aqui são as trincheiras. Eles abriam valas que se estendiam por quilômetros, tá? E elas iam se ramificando, e aí os soldados ficavam combatendo de uma trincheira a outra. No meio, eles chamavam de terra de ninguém. Qual era o objetivo? Tomar a trincheira adversária. Quando eles tomavam a trincheira adversária, o adversário que perdeu recuava, abriam-se novas trincheiras, e aí o objetivo era o quê? Ganhar campo de batalha, ou seja, ganhar o território rival do inimigo, tá? Vocês vão ver esse vídeo aqui, ó, depois vocês vão entrar e acessar esse link do YouTube, e aí ele tem um episódio ali, uma batalha dessas trincheiras, e aí vocês vão ver lá, de um lado a França,
do outro lado a Alemanha, uma hora um ataca, né? Aí outra hora o outro sai para atacar e o outro defende. Então, né, se a gente estivesse na aula, a gente ia ligar esse vídeo do YouTube aqui agora e aí você ia entender legalzinho como é que funcionavam aí essas trincheiras. Fechou, galerinha? Mas basicamente elas aconteciam nas fronteiras, né, da Alemanha com a França. Foi quando então armas de longo alcance, gases tóxicos e novos explosivos acabaram entrando durante a guerra, tá? Havia muito, né, de agentes tóxicos que eram lançados e aí o uso de máscara de gás se fazia necessário durante essas trincheiras. Agora, vocês vão se deparar também com esses dois textos aqui que eu separei. Esses dois textos, vocês vão ter que ler ele depois. Os dois textos falam de como era a vida nas trincheiras, tá? Não era uma vida fácil. Então os soldados conviviam com falta de água, falta de alimento, falta de informação. O rádio era o principal aliado para saber do que estava acontecendo na guerra, tá? Faltava medicamento. Muitas vezes os corpos ficavam dias até meses em decomposição. Então o cara estava lá combatendo, ele perdia um amigo, né? E aí o corpo do amigo ficava lá, porque não dava tempo de enterrar. Então você tinha péssimas condições de saúde e higiene, como eu vou ler aqui no comecinho só de um dos textos. O campo de batalha é terrível. Há cheiro de azedo, pesado e penetrante de cadáveres. Homens que foram mortos no último outubro estão em meio, afundados no pântano e nos campos de nabo em crescimento. Um pequeno veio de água corre atrás da trincheira, e todo mundo usa água para beber e se lavar. É a única água disponível. Você tem diversos relatos, tanto de alemães, quanto de franceses, quanto de russos, pessoas que combateram nas trincheiras e mostram como era a situação. Tá? Não era uma situação fácil, não era uma situação agradável, mas a guerra travou. Ela vai então, né, de dezembro lá de 1914 até mais ou menos, né, a segunda metade de 1917, nisso, parada, travada nessas chamadas trincheiras. Assiste então depois esse vídeo aqui do YouTube e ele vai mostrar para vocês, né, você vai ter a condição de entender melhor o que eram essas trincheiras, né, e por que a guerra travou nesse período aqui. Fechou, galerinha? Bom, esse aqui é o tema da semana que vem e aí a gente vai continuar, vamos voltar, vamos aprofundar. As dúvidas que vocês tiverem, anota no caderno ou manda lá no Google Sala de Aula, tá? E aí eu vou conseguir então poder responder melhor para vocês isso num outro momento. Fechou, galera? Forte abraço, beijão, tamo junto!